Fala, amigos do Guerra da Informação. No vídeo passado eu apresentei para vocês assim os motivos, né, que ocasionaram a Guerra de Troia. Eu coloquei ali, situei vocês, né, no espaço temporal e trouxe as causas desse conflito, dessa belíssima obra, né, dessa poesia épica aí, contada por Homero, né, a primeira obra, digamos assim, da literatura ocidental. É uma obra aí que é cheia de diálogos, né, de uma beleza assim impressionante. Então eu situei vocês assim no espaço-tempo para vocês entenderem, né, como ocorreu a guerra. E agora eu quero entrar assim definitivamente na Ilíada em si, né? Mas para isso eu quero trazer para vocês alguns diálogos, tá, do filme Troia. Foi um filme de 2004, um filme excelente, tá? O filme ele não retrata exatamente o que é contado na Ilíada, mas ele traz assim alguns diálogos quase que fiéis da obra ali. E são diálogos importantíssimos, né? São diálogos que nos fazem refletir, né? São diálogos que nos ensinam muito e eu acho que nos aproxima também da realidade, para vocês tentarem compreender aquilo que estava por trás da obra, né? Os motivos pelo qual essa obra é tão importante. Então a Ilíada, como eu já mencionei, ela aconteceu, né? A narrativa aconteceu nos 51 dias do último ano da Guerra de Troia. E ela se dá basicamente em relação à ira de Aquiles, né? Para vingar a morte do seu amigo Patroclus, né? Aquiles quer vingar a morte de Patroclus, ele quer matar Heitor. Então a Ilíada se dá em torno disso. Como eu já havia dito, na narrativa, na obra, os deuses interferem, né? É um cenário mitológico, então as batalhas são às vezes travadas com deuses, às vezes entre os homens, então a gente tem que entender isso. Como eu quero trazer para vocês aqui os diálogos dos filmes, a gente vai primeiro centralizar na figura de Aquiles, né? Quem foi Aquiles, né? Esse herói aí grego, esse personagem construído aí por Homero, né, de uma forma tão bela, assim, com vários atributos. Aquiles, como eu já tinha dito, né, filho de Peleu, um rei grego, e da deusa Tétis, né. Ele é um mortal. E reza a lenda que Aquiles, né, quando nasceu, a sua mãe Tétis, uma divindade oceânica, né, uma deusa do Olimpo grego, ela mergulhou Aquiles, né, pelo calcanhar no rio Estige. Então, aquele ser que era vulnerável, digamos assim, quando foi mergulhado no rio Estige pelo calcanhar, ele se tornou indestrutível, digamos assim. Aquele ser vulnerável se tornou totalmente protegido. Porém, como Ted segurou Aquiles pelo calcanhar, né? E essa parte foi a única parte do corpo dele que não foi mergulhada nas águas do rio Estige. Aquele ali era o ponto de vulnerabilidade. Então aqui a gente tem um primeiro indício, né, de um conceito maior, ou seja, todo mundo tem um ponto fraco, né? Todos os heróis têm um ponto fraco. E no caso de Aquiles, era o calcanhar. Por isso que a gente às vezes menciona, né, na língua portuguesa, é o meu calcanhar de Aquiles, ou seja, o meu ponto fraco. Bom, voltando para a narrativa épica, voltando para Troia, né, voltando para a guerra. Troia que fica, né, atualmente na região da atual Turquia, ela fica um pouco mais na Ásia, né? Aquela região ali habitada muito próximo dos reinos gregos, como eu já falei para vocês, os reis gregos se uniram, né, na missão de resgatar Helena de Esparta, né, que agora se tornou Helena de Troia, foi raptada pelo príncipe Paris, e os exércitos dos reis gregos rumaram para Troia para fazer o resgate da Helena, que era o resgate da beleza. A guerra se desenvolve, né? E os diálogos assim no início da obra são entre o poder de Agamenon, ou seja, um rei que ele é movido pelo poder, pela ambição, pela questão de Aquiles da imortalidade, tá? E esse aqui é um ponto muito interessante na questão da imortalidade de Aquiles. Ele gostaria que o nome dele fosse lembrado, né, pela eternidade. Então, isso é muito presente na obra. Ele apesar de ser um guerreiro, o maior guerreiro
ali dos exércitos gregos. Na verdade, Aquiles tinha um próprio exército, ele era o príncipe dos Mirmidões, né? Então, mas ele lutou a Guerra de Troia, se juntou ao exército de Agamenon e os outros reis. Ele tinha essa questão da imortalidade, né? Essa questão de querer ser lembrado para sempre. E no filme Troia tem uma cena que é muito importante. Às vezes essa cena passa meio que em branco, né? A cena passa muito rapidamente. É a cena num diálogo entre Aquiles e Tétis, né? Que Aquiles chega para a mãe dele, Tétis, que é uma deusa, e ele vai contar para ela que ele vai se juntar ao exército de Agamenon, né? Para ir para Troia para lutar a guerra. Né? Então o diálogo é mais ou menos assim. Eu anotei aqui para vocês. Tétis fala para Aquiles mais ou menos isso. Olha, eu sabia que viriam atrás de você, muito antes de você nascer. Se for a Troia, a glória será sua. Vão escrever histórias sobre suas vitórias por milhares de anos. O mundo vai se lembrar do seu nome. Mas se você for a Troia, jamais voltará para casa, porque a sua glória anda de mãos dadas com o seu destino, e nunca mais o verei novamente. Então vejam a profundidade desse diálogo, dessa frase. O que isso significa? Significa que Tétis, como uma deusa, como toda mãe, conhece já mais ou menos o destino do seu filho, conhece a personalidade do seu filho, e aí ela faz uma profecia. Ou seja, Aquiles estava fadado a isso, ou seja, a imortalidade dele, o seu nome ser lembrado, caminhava, né, de mãos dadas com o seu destino, ou seja, com a fatalidade da sua morte. Era algo indissociável. E às vezes a gente vê isso, né, em nós mesmos aqui na realidade, na nossa atualidade, na nossa vida, que a gente tem, querendo ou não, a gente tem um destino para cumprir, a gente tem uma missão para cumprir. E toda vez que a gente vai em direção a essa missão, a esse destino, a gente se torna mais forte, a gente tem mais chance de conseguir um êxito. E quando ela fala em destino, ela fala em cumprir a própria vida, a sua missão de vida. Ou seja, a morte é apenas um detalhe. Ao passar dos anos, você será lembrado para sempre. Ou seja, aquele que cumpre a sua missão, aquele que cumpre o seu destino, vai ser lembrado para sempre. Então esse diálogo eu acho ele sensacional. Né? Tem um outro diálogo aqui, que é um diálogo entre Briseis, né? Que era uma escrava de Aquiles, que depois Agamenon atirou de Aquiles, e isso provocou, aumentou a rivalidade entre os dois. Aquiles tinha uma rivalidade muito grande com Agamenon. Né? O Agamenon até diz uma frase bem interessante, que é essa aqui, eu anotei aqui. Vamos ver aqui. De todos os guerreiros amados pelos deuses, é o que mais odeio. Ou seja, Aquiles falou para... O Agamenon falou para Aquiles, né? E Aquiles, num outro diálogo, fala para Ulisses, né? Odisseu. Né? De todos os reis da Grécia, é o que mais respeito. Mas aqui é somente um servo. Ulisses, Odisseu, respondeu para Aquiles: às vezes é preciso servir para liderar. Então aqui mais uma vez a gente tem essa questão do destino, essa questão de amor e ódio, né? O Agamenon declarando que odeia Aquiles, mas que Aquiles é necessário, né, para os objetivos dele. E Aquiles falando com Ulisses diz mais ou menos assim: eu o respeito, mas aqui nessa guerra, nesse contexto, você é apenas um servo. E a grande lição de Ulisses, né? Às vezes é preciso servir para liderar. Às vezes é preciso você entender a sua circunstância para lá na frente conseguir o seu objetivo. Então a Ilíada, o enredo da Ilíada se dá em torno dessa guerra. São descrições de batalhas épicas, são descrições de condutas humanas, né? E o filme, que ele é diferente da obra, o filme ele te afasta um pouco essa questão dos deuses, que na obra é muito presente. Então o filme traz uma realidade muito mais humana, e isso eu achei interessante. Tá? O filme é extremamente humano, ele se apega principalmente aos sentimentos, né? Aquela coisa da alma humana, realmente, as dúvidas, né, frequentes que os homens têm, né? A dúvida em relação ao seu destino, a dúvida em relação ao amor, a dúvida em relação ao poder.
tudo isso que envolve, né, essas questões tipicamente humanas. E uma frase também do filme que é uma frase, eu acho muito linda essa frase, é uma frase que diz muita coisa, que quando Aquiles está conversando com o Briseis, tá? E a frase diz mais ou menos isso. Eu vou comentar essa frase depois. Os deuses nos invejam porque somos mortais. Qualquer momento pode ser o último. Tudo é mais bonito porque estamos fadados a isso, né? Ou seja, com a imortalidade, e aí é uma questão interna de Aquiles, ele tem um desejo pela imortalidade, ele gostaria que seu nome fosse lembrado para sempre, né? Essa questão aí do ego pessoal e objetivo pessoal, mas com relação à questão da imortalidade também, porque se você é imortal, né, você por exemplo, nós que somos mortais aqui, cada momento pode ser o último, então nunca vai existir um momento mais belo. Então é um contraste com a questão da imortalidade e coloca ali essa dúvida, né, que Aquiles tinha internamente. Ao mesmo tempo que ele queria a imortalidade, ele sabia, né, dessa questão, dessa condição humana, né, inerentemente humana, de que a cada momento pode ser o nosso último momento aqui nesse tempo e nesse espaço. Outras frases interessantes desse filme, né? Estou me referindo aqui ao filme Troia, que são diálogos trazidos, né, da Ilíada, falarão dessa guerra daqui a 1000 anos, né? Daqui a 1000 anos o pó dos nossos ossos não estarão mais aqui. Ou seja, um diálogo entre Aquiles e Heitor, revelando ali a diferença entre as personalidades. Heitor, que era o príncipe de Troia, e Aquiles, que era o guerreiro grego. Né? Então, Aquiles queria, ele foi justamente para Troia porque ele queria que o nome dele fosse lembrado daqui a 1000 anos. Por outro lado, o Heitor estava apenas defendendo o seu povo, né? Defendendo a sua terra. Então, isso demonstra assim, a diferença entre os dois personagens. Dois grandes heróis, tá? Grandes heróis gregos. O Heitor, grande domador de cavalos, tá? Um personagem muito forte, classificado ali na Ilíada, né? Descrito por Homero ali como um príncipe justo e amado por todos, né? Filho de Príamo. Então a obra se desenvolve mais ou menos nesse sentido. A obra, a Ilíada, ela termina com o funeral de Heitor, né? Heitor mata Patroclus, Patroclus que era o amigo querido de Aquiles. Aquiles já estava tendo desentendimentos com Agamenon, então ele sai da guerra, ele deixa a guerra, não quero mais lutar, não faz mais sentido. Com a morte de Patroclo, é um motivo que ele volta para a guerra. E aí mais uma frase do filme, uma frase tirada da obra que é sensacional. Agamenon fala para Nestor, que era um outro rei de um outro povo grego, que diz mais ou menos assim: este menino salvou a guerra. Ou seja, a morte do amigo, o desejo de vingança, trouxe de volta Aquiles para a guerra e com isso motivou o exército grego a continuar na guerra. Eles já estavam quase desistindo, era muito difícil conseguir invadir Troia, as muralhas eram impenetráveis. Então, por esse motivo, Aquiles volta para a guerra, desafia Heitor, e na obra, na Ilíada, na narrativa ali, acontece um duelo entre os dois, e no filme é um duelo interessante, é uma cena longa. Aquiles mata Heitor, na obra é rápido, ou seja, ela é um canto somente ali, né, poucas linhas que descrevem essa batalha, mas no filme ele tem uma proporção maior. Então Aquiles acaba matando Heitor, né, leva seu corpo, profana o seu corpo, arrastando o corpo de Heitor por uma carroça, né, durante até o acampamento dos gregos. E isso causa ali um certo temor, porque naquela época profanar o corpo de um guerreiro era algo que não era visto com bons olhos com relação aos deuses, né, com relação às tradições. Com isso, a guerra Troia fica sentida, né, porque perdeu seu maior guerreiro, seu líder, seu príncipe, e os gregos ganham moral. Né? Com isso, o rei de Troia, o Príamo, ele vai até o acampamento dos gregos. Na obra, na Ilíada, conta que ele teve ajuda dos deuses, tá? Hermes ajudou ele a entrar no acampamento grego sem ser visto.
né? Então o filme descreve exatamente isso. E como os deuses interferiam a todo momento, né, na narrativa épica, no filme não, no filme não mostra isso, mostra uma cena totalmente humana entre um rei, né, que se colocou na frente do cara que matou seu filho, né, ele beija a mão de Aquiles, o Príamo, rei de Troia, e diz a única coisa, ó, não tem mais sentido, eu tenho um povo lá para zelar, mas você matou meu filho, eu estou aqui implorando para você conceder o corpo do meu filho de volta para a gente fazer os rituais fúnebres dele, né? Fazer os rituais para a passagem dele, que seja uma passagem digna do herói que ele foi. Os deuses olhando aquela cena, eles resolvem não interferir. Então esse é um momento em que a obra tem essa... É um marco, né, no momento da obra que diz assim, olha, foi tão comovente essa atitude de Príamo que a gente não vai interferir, vamos deixá-los decidirem. Isso é bonito. Então, Aquiles concede, né, os 12 dias de funeral de Heitor e a obra se encerra nisso, se encerra nos rituais fúnebres de Heitor, a Ilíada. Tem a continuidade histórica que diz ali que a questão do cavalo de Troia, né, isso não é contado na Ilíada, mas isso são histórias acessórias, né, são histórias que foram narradas depois, a questão do cavalo de Troia. Por que o cavalo de Troia? Porque a guerra se enrolou por mais algum período, alguns meses, e os gregos já estavam cansados, né, estavam desanimados, e fingiram uma tática de tentar entrar em Troia criando um cavalo, uma escultura de um cavalo, né, em homenagem ao deus Apolo, dizendo, olha, a gente vai desistir, não queremos mais invadir Troia, estamos voltando para casa, aceitem esse cavalo do deus Apolo aí, que é o deus de vocês, assim como Afrodite, né, pertencentes aí às suas crenças. E dentro desse cavalo de madeira, né, foram colocados soldados gregos ali propositalmente, né, o cavalo entra na cidade, eles têm aqueles festejos de vitória, achando que os gregos realmente tinham desistido, e na calada da noite, dentro do cavalo, os soldados eles saem por uma escotilha que tinha aí, digamos assim, descem, abrem os portões de Troia, e os gregos estavam esperando atrás das montanhas ali, e atacam Troia, né, invadem Troia e assim tomam a cidade. Criaram essa narrativa, é um mito, né? Muitas histórias relatam sobre isso, a gente não sabe se foi verdade ou não, mas não deixa de ter uma certa beleza nisso, né? Por isso o cavalo de Troia. Então, o que significa o cavalo de Troia? Significa aquele perigo de você aceitar um presente que você desconhece, né? Você subestimar o seu inimigo. Às vezes um presente muito interessante pode conter uma armadilha ou pode conter segundas intenções. É o famoso cavalo de Troia. Vamos ver se tem mais alguma frase aqui que eu queria falar do livro. São milhares de frases assim interessantes. O filme Troia é sensacional. Eu recomendo todos vocês assistirem, né? Mas, enfim, a Ilíada se encerra nesse sentido, se encerra no funeral ali de Heitor. E é a obra, né, fundamental para a gente entender o início da literatura, o início, né, o mito fundacional do Ocidente. Homero escreveu depois a Odisseia, contando as histórias de Odisseu, que é o Ulisses, né, personagem que lutou a Guerra de Troia, o mais astuto dos heróis gregos. Então, a Ilíada, né, a Odisseia, são duas obras essenciais para a gente compreender como pensava a alma humana, né, naquele tempo e como isso moldou o inconsciente daquele povo ali, que se uniu, naquele dado momento ali, se uniram, né, para travar uma batalha, para resgatar Helena de Esparta, para resgatar a beleza, ou seja, o mito fundacional do Ocidente. Então, isso aí, pessoal, leiam a Odisseia, tá? Tentem entender um pouquinho de mitologia antes, para ficar mais fácil a compreensão da obra. Odisseia é sensacional também. Ilíada e Odisseia são obras fundamentais para a gente entender como a gente pensa atualmente, ou seja, a gente consegue buscar nessas obras e trazer várias reflexões para compreender a atualidade. Fiquem com Deus, até a próxima. Quero continuar aí trazendo para vocês conhecimento e dividir com vocês aí um pouquinho mais
dessa nossa eterna batalha cultural. Abraço, valeu!